Jesus quer vir. Então há um propósito na sua pregação. Jesus quer vir. Por isso que ele disse: vá e pregue esta mensagem a toda a tribo, a toda a nação, a toda a língua, até os confins do século. Pregue, e então virá o fim. Jesus está apontando aí que é um propósito na pregação, na divulgação das mensagens dele. Quando elas forem enunciadas a toda a tribo, a toda a nação deste mundo, a toda a língua, o que vai acontecer? Virá o fim. Virá o fim. Isso está dizendo que Jesus quer vir. Mas está dependendo de uma coisa. Qual é a coisa? A pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho que ele trouxe à terra. A novidade de vida. A novidade de vida. A novidade de vida. Essa terra, em toda geração, tem que saber desta mensagem de Jesus Cristo, a novidade de vida. E então virá o fim. O fim. Jesus quer vir. Ele quer voltar para a terra. Mas deixou uma coisa pendente. E a pendência disso depende de mim e de você. Por isso que ele falou: ide e pregai. Pregai as minhas mensagens. Essas mensagens eu recebi do meu Pai. Essas mensagens eu recebi do meu Pai. Elas vieram do alto. E o mundo tem que saber delas. E quando elas forem enunciadas a toda a tribo, a toda a nação, a toda a língua, o que vai acontecer? Virá o fim. Isto é, Jesus voltará. Jesus voltará. Jesus voltará. Mas o que aconteceu? Faz 2000 anos que ele pregou essa mensagem. E ele não voltou. Ele não voltou. E isso está dando sinalização de que tem algo errado. Atravessou alguma coisa aí. E a pregação do Evangelho não pôde ser completada no mundo. E a verdade é, o mundo não foi convertido. O mundo não foi convertido em 2000 anos de pregação. O mundo não foi convertido. Está havendo uma inconsistência aí. O que aconteceu? O que é que se colocou aí nesse meio termo entre o Evangelho de Jesus Cristo e esse resultado, a não conversão do mundo? Parece que o mundo não conseguiu ouvir a mensagem de Jesus Cristo em toda a tribo, em toda a nação,
em toda a língua durante um período de 2000 anos. Não houve uma organização que conseguisse executar essa tarefa. Falharam, houve falha. Tem que se reconhecer isso daí. O sistema que o homem fez para proclamar o Evangelho está falhando em algum ponto, pois em 2000 anos não aconteceu isso. De toda a tribo, toda a nação, toda a raça, conhecer as mensagens de Jesus Cristo. Pois ele disse, quando isto acontecer, virá o fim. Quer dizer, Cristo vai voltar. Isto está dizendo, Cristo quer voltar. Isto está dizendo, ele quer trazer salvação com ele. Quer apagar esta história de pecado no mundo. Mas o mundo tem que saber antes. Mas ele quer que isso seja feito de maneira plena, que atinja toda a tribo, toda a nação e toda a língua. Então ele virá. Então ele virá. E isso está dependendo de quem? De nós, eu e você. De nós, o ide. Por isso que a Bíblia fala da necessidade da nova criatura, o aparecimento dos filhos de Deus. O quê? O aparecimento dos filhos de Deus. A Bíblia fala que a natureza espera com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. Isso está apontando que serão estes que irão proclamar o Evangelho em toda a tribo, em toda a língua, em todo o mundo. Aí está falando de um novo tipo de cristão. Que tipo que é? A nova criatura. A nova criatura. A nova criatura. Aí está o cristão do terceiro milênio. Qual é o fundamento desse homem? Qual é o fundamento desse cristão? Qual é o fundamento dessa nova criatura? Jesus já tinha dito. É simples. Escritura Sagrada e Espírito Santo. O quê? Escritura Sagrada e Espírito Santo. Pois a nova criatura viverá da água e do Espírito. Jesus falou isso para a mulher samaritana. Ela estava numa grande dúvida. A dúvida da adoração. A adoração. Ela perguntou a Jesus, aonde eu devo adorar? Aonde eu devo adorar Jesus Cristo? Em Jerusalém ou aqui em Samaria, no poço de Jacó? Havia uma grande questão na mente dessa mulher samaritana. Como ter comunhão com Deus? Como ter comunhão com Deus? Isto é, como eu vou elevar o meu pensamento para o alto? E onde? Qual o lugar da minha adoração? Essa mesma pergunta a gente se faz hoje. Em que lugar eu vou fazer a minha adoração? Hoje nós temos templos. O homem elaborou templos.
E eles dizem, aqui é o lugar da sua adoração. Vem aqui. E cada templo apresenta a sua linha, as suas vestes, as suas bandeiras. E uma mais linda do que a outra. Cada uma sustentando as suas doutrinas, seus dogmas, seus catecismos. E onde eu devo adorar? É a pergunta básica. Essa é a pergunta da mulher samaritana. Já tem 2000 anos. E ainda é atual. Muita gente não sabe onde adorar. Uma coisa é certa. A Escritura diz que Deus não habitará mais em templos feitos por mão de homens. O quê? Deus não habitará mais em templos feitos por mãos de homens. O quê? Deus não habitará em templos feitos por mãos de homens. E agora? Aonde eu vou adorar? Nós temos que resolver essa questão. Em nossos dias, e deixar bem claro, Jesus deu o endereço. Mulher samaritana, você não vai adorar nem em Jerusalém, nem em Samaria. Dias virão que você vai adorar em espírito e em verdade. O quê? Em espírito e em verdade. Aí está o lugar da adoração. Em espírito e em verdade. Isso quer dizer que esse tipo de adoração é algo íntimo, interior. É você e o seu Deus. É você e seu Deus. E Jesus deu o endereço. Ele disse, entra no seu quarto de adoração. Entra no seu quarto. Entra no seu quarto, fecha a porta. E ali no seu quarto, em oculto, o Deus que está em oculto, Ele vai te visitar. Aí está o ponto. Aí está o ponto assinalado por Jesus Cristo. O lugar da adoração. O lugar da sua adoração a Deus. Uma adoração interior. Você e seu Deus. Não é algo público. Você não vai pôr nos jornais, não vai pôr na TV, não vai pôr no Google. A sua adoração é algo particular entre você e seu Deus. E o seu quarto fechado. E você lá em oculto, Deus que está em oculto, Ele vai te visitar. Aí está o lugar da adoração. Resolveu o problema da samaritana. Não é mais em Samaria que ela vai adorar. E nem há dúvida se tem que adorar em Jerusalém. A coisa mais próxima do que ela podia imaginar é algo íntimo. E você pode solucionar isso no seu quarto, fechando a porta. E lá na sua intimidade, você vai conversar com Deus. O lugar da tua adoração. O seu quarto de oração. Aí está o tratamento da nova criatura. É assim que ela vai adorar em espírito e em verdade. Por isso que o aparecimento dos filhos de Deus. Aí está uma novidade.
Quem trouxe essa novidade foi Jesus Cristo. E essa novidade tem 2000 anos. Mas acontece que ela não foi publicada, ela não foi divulgada. E Jesus quer que ela seja publicada e divulgada a toda a nação, a toda a tribo, a toda a língua. Aí então virá o fim. Quer dizer, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Mas está dependendo dessa solução, dessa atitude de você realizar a comissão evangélica. O ide, pregue essa mensagem ao mundo, a toda a tribo, a toda a nação, a toda a língua. E então virá o fim. Palavras de Jesus Cristo, e passarão o céu e a terra. As minhas palavras não passarão. Por isso que a Bíblia fala do aparecimento dos filhos de Deus. A natureza espera com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. Não é igrejismo, não é denominacionalismo, não é tradicionalismo. Essas palavras Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos era um príncipe em Israel, era um teólogo. E ele tinha uma base, e a base dele é a tradição do seu povo. Aí está o magistério deste homem, Nicodemos. E ele cria que, na base desse magistério, ele iria comer o pão do céu. Essa era a grande expectativa de Nicodemos, comer o pão do céu. E Jesus disse: Nicodemos, se você confiar na tradição do seu povo, no magistério do seu povo, se você ficar baseado neste fundamento, você não vai atingir a sua expectativa, Nicodemos. Você não vai comer o pão do céu. E Nicodemos falou: o que é que eu devo fazer, Jesus? Nicodemos, você tem que nascer de novo. O quê? Nicodemos, você tem que nascer de novo. Em outras palavras, você tem que se tornar numa nova criatura. Numa nova criatura. Você tem que mudar sua perspectiva. Não é enxergando seu magistério, a tradição do seu povo, que você irá chegar lá, na eternidade, e vai comer o pão do céu. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Jesus estava pregando a nova criatura. É esta nova criatura que deve ser pregada hoje. Jesus a sustentou há 2000 anos atrás. E ele diz: quando vocês pregarem a nova criatura, quando vocês pregarem esta mensagem, a toda língua, a toda nação, a toda tribo, virá o fim. Virá o fim. Quer dizer, eu voltarei. Ele quer resgatar a humanidade. Ele quer tirar essa visão materialista que está reinando na cabeça do homem hoje e que sempre reinou. O materialismo conspira contra o reino espiritual. E Jesus está dizendo: você é espiritual. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus está aqui. Ele é chegado. E você olha para todo canto, mas não vê o reino de Deus. Você pergunta: onde fica o endereço do reino de Deus? Me dê o número, me dê a rua, me dê a vila, me dê a cidade. Mas você não vai encontrar
nessas condições. Pois ele é espiritual. É essa mensagem que temos que pregar hoje no terceiro milênio. E quem vai sustentar essa mensagem é o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Ele é chamado por Jesus Cristo o Espírito da Verdade. O Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Ele vai dar a unidade. O cristão se reunirá em torno das mensagens do Espírito Santo. Aí está o método de Deus. Aí está a oferta que Deus gosta. A oferta de Abel. Abel fez uma oferta que obedeceu à vontade de Deus. E esta é a vontade de Deus. Que nós apresentamos Jesus Cristo através do Espírito Santo. Isto é, através das revelações do Espírito Santo. Assim diz que homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram as Escrituras Sagradas. Elas estão aí, estão dadas. E dentro delas estão as mensagens de Jesus Cristo. Mas essas mensagens serão dadas através do Espírito Santo. Quer dizer o quê? O Espírito Santo vai pegar essas mensagens que estão nas Escrituras Sagradas e vai revelar para você, nova criatura. E você vai propagar esta revelação. Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Jesus quer vir, mas ele está dependendo de você. Você tem que realizar o ID, a comissão evangélica. Ide, pregue, pregue. Pregue essas mensagens aos 4 cantos da terra, a todo idioma, a toda língua, a toda nação, a toda tribo. Então teremos a vontade de Jesus Cristo realizada. Ele virá em toda glória e todo olho o verá. Então, precisa o aparecimento de quem? Dos filhos de Deus. As novas criaturas. Eles serão responsáveis pelo ID. Eles realizarão o ID. As novas criaturas. E você é convidado a fazer parte dela. Eu sou convidado a fazer parte dela. Nova criatura. Nova criatura. Aquele que se alimenta das Escrituras Sagradas e das revelações do Espírito Santo. Amém.